Sejam todos muito bem-vindos a mais um do canal. Este é um canal de economia. O tema deste vídeo é setor público administrativo e setor empresarial administrativo. A evolução técnica, econômica e social vai refletir-se no peso do Estado na vida econômica. Para levar a cabo as suas múltiplas tarefas, o Estado cria uma estrutura relativamente pesada a que se dá a designação de setor público. O setor público abrange duas categorias muito diferentes, quer no aspecto jurídico, quer nos componentes econômicos. Setor público administrativo, ou SPA, e setor público empresarial do Estado, SEE. Setor público administrativo ou administração pública engloba um conjunto de serviços aos quais compete desempenhar as funções tradicionais do Estado. Entre outras, podemos destacar a gestão administrativa do aparelho do Estado, Ministério e outros departamentos públicos, e o exercício de segurança de território da propriedade dos cidadãos através dos tribunais, da polícia e do exército, e o lançamento de infraestruturas como sejam a construção de estradas, pontes, portos, aeroportos, escolas, hospitais, tratamento de água, e também a manutenção de serviços que satisfaçam as necessidades essenciais da coletividade, nomeadamente a assistência médica gratuita ou subvencionada, o ensino gratuito, etc. Para fazer face às despesas da produção de bens e prestação de serviços gratuitos, ou que se são vendidos a preços muito baixos do seu custo, o setor público administrativo utiliza recursos legitimados pelo direito público, impostos, taxas e cotizações obrigatórias. O setor público administrativo abrange três subsetores: a administração central, como ministérios, direções gerais e outras unidades orgânicas da administração; a administração local, autarquias locais que geram os interesses próprios de uma região do país; e a segurança social, todas as comunidades institucionais de âmbito central ou local, cuja função principal se traduz no financiamento de prestações sociais em determinados segmentos da população e que dispõem de um regime próprio diferenciado. O objetivo de segurança social é proporcionar aos membros de uma coletividade, especialmente aos trabalhadores, um conjunto de garantias contra um certo número de eventualidades suscetíveis quer de lhes diminuir, quer de lhes impedir o exercício da atividade, quer ainda de lhes impor encargos suplementares. O financiamento é realizado, na maior parte, através de parafiscalidade, cotizações dos trabalhadores e dos patrões e subsídios do Estado. A organização do Estado a nível local compreende a existência de autarquias locais e de órgãos administrativos locais. Setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado é a designação dada ao setor produtivo do Estado, que intervém diretamente na produção de bens e serviços comercializáveis, entrando por vezes em concorrência com o setor privado. Considera-se como o setor empresarial do Estado o conjunto de empresas em que o Estado detém a totalidade ou a maior parte das propriedades, capitais ou dos respectivos capitais sociais. O caráter de empresa pública determina-se então pela propriedade, podendo designar-se empresas públicas. A totalidade do capital pertence ao Estado, criadas de raiz pelo próprio Estado, resultantes de nacionalizações de capitais públicos em que a totalidade dos sócios são entidades públicas; empresas mistas, associações de capitais públicos e privados, em que a maioria do capital pertence ao Estado, direta ou indiretamente, isto é, por intermédio de outra entidade pública. Empresas intervencionadas. Trata-se de empresas privadas em que, parte uma situação crítica, o Estado resolve intervir na sua gestão ou injetar capital para apoiar a sua recuperação. Essa intervenção, em regra, terá de ser a título transitório e apenas nos casos previstos na lei. Pela importância dos seus investimentos, as empresas públicas permitem ao Estado imprimir à economia determinada orientação, compensando por vezes
à insuficiência dos investimentos privados, nomeadamente em fase de recessão. Tem havido algum esforço no sentido de minimizar as consequências decorrentes do fato de que grandes empresas públicas como a Sonangol ou a Indiama desempenharem simultaneamente o papel de entidades de regulação da atividade no setor e de operadores deste mesmo setor. A Sonangol intervém também diretamente na gestão da política de subsídios ao consumo interno dos derivados do petróleo, devido ao diferencial entre os preços internacionais desses produtos e o seu preço interno. Esses subsídios representam uma parcela cada vez mais substancial das transferências orçamentais. Na cidade de Luanda, a modernização do porto de Luanda conta com 130 milhões de dólares. Este investimento enquadra-se no plano de estratégia de modernização do porto de capital angolano para o período de 2006 a 2010. O Estado injeta fundos em empresas públicas. O governo moçambicano vai canalizar em 2007 um total de 377,8 milhões de meticais para apoio de empresas públicas. Do grupo de empresas destacam-se os que se mostram economicamente viáveis e as deficitárias, sendo que estas últimas recebem subsídios do Estado pelo fato de estarem a prosseguir objetivos sociais e não lucrativos. A Lei Constitucional da República de Angola. Artigo 10. O sistema econômico assenta na coexistência de diversos tipos de propriedades públicas, privadas, mistas, cooperativas e familiar, gozando todos de igual proteção. O Estado estimula a participação no processo econômico de todos os agentes e de todas as formas de propriedade, criando as condições para o seu funcionamento eficaz no interesse do desenvolvimento econômico nacional e da satisfação das necessidades dos cidadãos. Então é isso. Obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ative o sininho da notificação. Você vai saber bem sempre que eu tiver a postar um novo vídeo no canal. Obrigado pela atenção. Meu nome é David. Obrigado pela atenção. Até a próxima.